Salve rapaziada, beleza? Xandão, vamos bater mais um papinho sobre as obras da UFSC, né? E agora nós vamos com um livrinho bem legal, bem divertido, que tem um monte de coisa que pode ser perguntada pra gente esse ano, que é o livro Paulo e Sé Desvairado, do nosso querido Mário de Andrade. E o Mário de Andrade, todo mundo sabe, é o Papa do Modernismo. Xandão, não entendi, Papa do Modernismo, por quê? Por quê? Porque ele é o cara, ele foi o cara que alinhou toda a ideia do que foi o modernismo de 22. Onde, Xandão? No prefácio interessantíssimo que traz a abertura desse livro, das 66 ideias que estão ali, né, ele vai colocar mais ou menos o que são os ideais modernistas, os princípios modernistas, e curiosamente ele bota assim que o modernismo, nessa ideia, nesse prefácio interessantíssimo, ele surge com desvairismo. E ele fala que esse desvairismo ele surge e ele vai se extinguir, ele vai acabar. Né? Por quê? Porque essa loucura uma hora passa, então tem que ser algo novo que venha depois, e algo novo que venha depois. Então ele vem com essa vibe aí, nesse prefácio interessantíssimo. Legal, porque ele fala ali sobre algumas correntes, sobre algumas vanguardas europeias, dadaísmo, futurismo, ali dentro desse prefácio interessantíssimo. Ele fala dessa cara, né, que ele pretendia dar à obra em si, né, lembrando que essa obra gera, né, todo caminho para o que vai vir a geração de 22, né? Aquela Semana de Arte Moderna, os reflexos da Semana de Arte Moderna, toda a inovação, questão de linguagem, a questão da estrutura poética, a questão da cultura brasileira, o nacionalismo mais racional, lúcido, e São Paulo, né? São Paulo da sua Semana de Arte Moderna, São Paulo que queria entrar no hall das grandes capitais da arte, né, e isso era um duelo com o Rio de Janeiro, que era o centro político do Brasil na época, então tinha toda essa questão aí, e ele vai falar um pouquinho sobre essa São Paulo que a gente está visualizando nessa São Paulo desvairada, maluca, louca, né? Eu costumo dizer, né, que São Paulo, cara, é uma coisa muito surreal, assim. Se você já foi para lá de avião, você sabe e vai entender exatamente o que eu estou falando. Né? Você está chegando à noite lá, você começa a ver São Paulo aqui lá de Santos já. Você começa a ver cidade, 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 sabe que não termina nunca, cara. Então tu imagina quantas coisas fervem numa cidade tão grande quanto esta. Claro, estamos fazendo uma comparação 100 anos depois, né, daquela São Paulo daquele tempo. Mas já assim, São Paulo era muito maior que a maioria das cidades brasileiras. Então esse ar cosmopolita, os bondes, os carros, as pessoas, os imigrantes que estavam chegando a toda hora. Então todo esse reflexo dessa sociedade, a gente lembra, né, representados na tela operários da Tarsila do Amaral, aquele monte de tipos, né, de pessoas, asiáticos, europeus, o pessoal ali do Oriente Médio, indígenas, negros, brancos, tudo fervia na cidade de São Paulo naquele início de século XX. Então essa ideia dessa loucura paulistana, ele coloca para nós dentro dessa brincadeira. E eu achei legal que a CAF botou para nós essa expressão aqui, polifonia poética, que isso eu dei uma pesquisada e isso estava num trabalho, né, numa graduação, né, um estudante de graduação fez essa análise e eu achei muito legal, né, ele ser usado isso, né, polifonia, porque são muitas, fonos, vozes, então as múltiplas vozes que ecoam em São Paulo, eu acho que essa é a ideia, e ele reproduz nessa brincadeira do Paulo e Sé Desvairada toda essa loucura e todas essas vozes que ali estão. Curiosamente, ele usa muito a figura do Arlequim, e a roupa do Arlequim são losangos, né, coloridos, como se fossem feitos, como se a roupa fosse feita através de uma junção de retalhos. Claro que isso é uma metáfora boboca, mas para a gente entender. Então, esses múltiplos retalhos ali estabelecendo essa referência das múltiplas cores, das múltiplas vozes, dos múltiplos tipos humanos que viviam em São Paulo. E curiosamente o Arlequim é um personagem totalmente livre, totalmente irreverente. Então essa irreverência, essa liberdade era a proposta da geração de 22. Você está entendendo como ele brinca com as figuras, essa coisa da imagem e tal? Então também associada à poesia, então ele faz todo um mise-en-scène, né? Ali para a gente entender um pouquinho do que era a proposta da geração de 22, por isso que a gente estabelece essa ideia dele ser o papa do modernismo, o cara que, fez a coisa acontecer, tá entendendo? Então bora lá.
A estrutura poética dos modernistas de 22, está aqui, né, modernismo de 22, era a liberdade. Então pronto, é isso. Eu vou trabalhar com a linguagem do jeito que eu quero, eu vou escrever as coisas do jeito que eu acho que tem que ser, eu não estou preso a modelos, não estou preso a moldes. Aí vem o Manuel Bandeira que detona lá no poema Poética, né, os parnasianos, os sapos também é um poema que também aborda essa questão dos parnasianos. Então eu não quero nada que venha preso a uma estrutura, não quero nada que venha formatado, né, reduzir sem danos a formas a forma, né. Então pegar o poema e encaixar ele num padrão. Eu não quero isso. Manuel Bandeira falava isso e está representado também nesse livro do Mário de Andrade. Então essa intensidade que a gente tem que dar para essa turma aqui. Obviamente houve desafetos, e aí a gente fala um pouquinho da Semana de Arte Moderna, a gente fala de desafeto, a gente fala, obviamente, do nosso querido Monteiro Lobato, né, que não curtiu muito essa galera, né, não curtia muito essas ideias de modernismo, né, e avacalhou lá com a pobre da coitada da Anita Malfatti, questionando, né, essa dita arte moderna. Então tem essa ideia do paranoia e mistificação, porque nem todo mundo curtiu o modernismo de 22, é importante entender isso, não foi só Monteiro. Uma galera não curtiu essas irreverências e essas modernidades, porém a Semana de Arte aconteceu e o desvairismo estava lançado pelo nosso querido Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e toda aquela trupe que surgiu naquele tempo. Ele era um musicista, ele era folclorista, então ele, né, essas características da musicalidade estão sempre presentes. Inclusive tem um poema ali que chama O Trovador, né, onde ele é um tupi tocando alaúde, né, então é um nativo brasileiro tocando um alaúde, que é um símbolo lá do trovadorismo. Então ele brinca com essas questões da musicalidade, por ser professor de música também na época, então ele tinha essa característica muito interessante para a sua obra. E a linguagem dele é a linguagem coloquial, é a informalidade, é a falta de ponto, falta de vírgula, não há regramento nesse processo. Então a gente brinca de dizer, né, claro, que tudo aquilo que você estudou em gramática, eles destroem. Tá? Então essa é uma dinâmica que é importante vocês entenderem e lembrar sempre daquilo que eu falei no enunciado da prova da UFSC. A variedade padrão é o que eles levam como rigor. Tá? Então presta atenção na pergunta, presta atenção na proposição e lê o enunciado para confirmar se ele está trabalhando com variante linguística ou se ele está trabalhando com a variedade padrão, que é a gramática normativa. Tá? Fica a dica para vocês de novo. Então temos aí algumas coisinhas relacionadas a isso. Algumas coisinhas que a gente vai falar, né? O prefácio interessantíssimo, a gente já trocou uma ideia, né? Falou um pouquinho sobre o que ele apresenta para nós, as ideias do que viria a ser a geração de 22. Né? Então, a inspiração é fugaz, violenta, ou seja, ela tem que brotar. Não entendi, então dúvida, presta atenção. Você tem que dizer para alguém que você ama. Né? Então, você está pensando, racionalizando, vou escrever uma coisa. Na hora que você vai parar para escrever, todo aquele impulso, todo aquele ímpeto, ele deixa de existir, ou seja, não é mais, sabe, aquela coisa voraz, aquela coisa, uau! Se querem saber o quanto te amo, quantas estrelas do céu e multiplique pelas gotas do oceano. Ai, que bonitinho, mas não, sabe, não vibrou. Agora, o pessoal lá do nosso querido Roupa Nova, eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Porra, aí olha a diferença, mano, olha a diferença. Você chegar pra pessoa amada e mandar um eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Se os papais e mamães ouvirem esse vídeo, eles vão gostar porque eles curtiram, obviamente, Roupa Nova na sua juventude. Mas, tirando isso, baita música, né, dessa banda brasileira que tá com essa coisa da impulsividade. E essa impulsividade é o que ele queria. Não é aquela coisa assim, né, toda, né, cadenciadinha, toda ritmadinha, toda, né? Não é isso que eles querem. Eles querem uma coisa mais impulsiva, mais... até tem uma frase atribuída a Mário de Andrade que ele diz, há uma gota de sangue em cada poema. Eu não entendi essa frase. O que ele quer dizer com uma gota de sangue em cada poema? Que a poesia tenha vida, que vibre, que seja pá, né? É uma Cássia Eller, né? Vibrante, né? E essa é a ideia deles aqui, pra gente lembrar, tá bom? Então isso é o que está nessa inspiração fugaz, violenta que ele propõe aqui. É um insulto burguês, ele vai criticar, obviamente, a burguesia paulistana, inclusive da qual ele fazia parte, né? E ele critica esse burguês, essa sociedade burguesa, até, ó, olha a ponte de novo, que eu vou fazer muita pontezinha, pum, lá no De Amor e Amizade da nossa querida Clarice Lispector. Tem uma hora que ela fala, né, que assim,
o amor meio, né, ele é meio tolhido, a história das nossas vidas é meio tolhida por esse padrão burguês, né? Casa, cresce, não, perdão, nasce, cresce, casa, envelhece e morre, aquela coisa meio padrão. Então ela fala que a burguesia meio que tira essa coisa da visceralidade, da intensidade do amor. E ele fala um pouquinho sobre essa burguesia também aqui. Mas ele era burguês, né? Ele era um cara que vivia uma vida confortável, uma vida bacana, tá? Isso não é demérito, não, porque eu vou lembrar de Cazuza, que dizia: a burguesia fede, a burguesia quer ficar rica, mas enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. Só que lá no final da música, o pessoal: mas Cazuza, você é mó riquinho, tá? Ops, desculpa, eu sou burguês, mas estou do lado do povo. Entendi? Então ele também, ele falava sobre esse núcleo com o qual ele convivia, mas ele se entende, né? Ele se entende num padrão diferente, mas e ainda assim ele critica esses costumes, esses hábitos. Está lá em Amar o Verbo Intransitivo, por exemplo, a mesma pegada, tá? Falei antes, esse aqui, né, sou um Tupi Tangendo Alaúde, o Trovador, que é um texto que ele vai falar basicamente sobre a história da aproximação da poesia com a música. Então a gente vai lembrar disso aqui, então por isso que eu coloquei essa questãozinha pra gente. Pauliceia, ele fala sobre a grande boca de mil dentes, né, em Os Cortejos, do poema Os Cortejos, e a grande boca de mil dentes fala dessa São Paulo industrializada, essa São Paulo, né, lá do Operários, da Tarsila do Amaral, dessa proposta, que é essa ideia, essa intensidade da poesia e da arte daquele tempo, assim, dessa São Paulo tão louca, tão insana, tão abstrata, né, e tão arlequinal, que é o que ele bota lá pra gente. E São Paulo, como ação da minha vida, é porque São Paulo é a sua grande inspiração, né? Tem gente que ama São Paulo, tem gente que odeia São Paulo, mas quem ama, ama muito, né? E quem odeia, odeia muito. Então São Paulo nunca é uma coisa assim, tipo, passei por São Paulo, não. Alguma impressão tu teve, e essa impressão é muito marcante. Então, a dinâmica desse texto, né, fala sobre isso, e basicamente, né, a ideia do experimentalismo, todas as propostas experimentais, todas as variantes que ele propõe ali dentro do texto, essa declaração de amor, ainda que insano, ainda que louco, ainda que desvairado, por essa cidade que é a sua cidade de São Paulo. É assim que a gente vê o Pauliceia Desvairado. Tá? Um baita livro de um dos maiores escritores do Brasil, né, sem sombra de dúvidas, e um dos grandes papas do modernismo. Foi ele que, junto com seus pares, abriu as portas aí para tudo aquilo que vai vir a ser a modernidade na nossa arte, na nossa literatura. Beleza? Então, assim, gente, falar um pouquinho da Semana de Arte Moderna. Vocês sabem que foi um evento que aconteceu em São Paulo e que ele, na real, assim, foi a junção de vários pequenos eventos que estavam acontecendo. Tarsila tinha feito, a Anitta tinha feito, o Oswald Andrade tinha feito, e eles reuniram essa turma no Teatro Municipal, sob a tutela, vamos dizer assim, econômica, financeira do Paulo Prado, e eles acabam, com Graça Aranha, trazendo aí a Semana de Arte para fazer com que as pessoas entendessem o que estava acontecendo lá fora, né, na Europa, e, claro, dadaísmo, futurismo, surrealismo, cubismo, todas as vertentes, as variantes europeias, as vanguardas europeias, estavam ali presentes, né, no Homem Amarelo, da Anita Malfatti, ou num poema Os Sapos, do Manuel Bandeira. Então, toda essa ideia da Semana de Arte Moderna, que completou 100 anos agora, né, estariam aí representados, beleza? Então, o segundo livro das obras da UFSC, Pauliceia Desvairada, do nosso queridíssimo Mário de Andrade, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bate-papo sobre mais uma obra que vai estar no vestibular de vocês. Bons estudos, beijo do Xandão, fica bem, valeu!